Capítulo 4, versículo 1 ao 11, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e a colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-o nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegando os anjos serviram. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Nós sabemos que essa passagem, ela é muito lida, né? Muito falada, a passagem da tentação de Jesus. Que Jesus, no momento em que ele estava ali preparado, porque eu creio que ele já nasceu preparado por ele ser um ungido, um escolhido de Deus. Ele foi gerado já ali em mistério pelo Espírito Santo de Deus, ele foi formado, mas o cumprimento da palavra de Deus se cumpria na vida dele como homem, não somente como Deus, mas também como homem. E para ele se cumprir ali a promessa de Deus na vida dele como homem, ele deveria de passar tudo aquilo que o Senhor quisesse que o homem passasse, que eu e você passasse, porque tudo aquilo que o Senhor Jesus passou é para deixar como exemplo para nós, que nós iremos de passar. E naquele momento o Senhor, antes da obra de Jesus, ele começar a fazer a obra, ele não começou a fazer a obra nova, ele começou aos 30 anos que na Bíblia está escrito, e somente 3 anos Jesus fez a obra aqui na terra. E o que acontece? Mas eu creio que a vida de Jesus já foi, desde o nascimento dele, já foi uma obra de Deus já grande na vida dele. Mas aquilo que não está escrito na palavra, nós não podemos acrescentar, não podemos nem mesmo comentar. Então, se é de 30 anos para frente, é daí que nós temos que falar. E algumas partes que fala ali, aos 12 anos que ele conversou com o sacerdote, ele estava ali. Então, essas partes. Mas o interessante, amada igreja, é que quando estava próximo de Jesus começar a obra dele, Deus levou ele em espírito, ele foi em espírito para o deserto, e ali ele foi jejuar. Ele fez aquele jejum ao Senhor de 40 dias, como nós sabemos, e 40 noites sem alimentar. Isso quer dizer o quê? O tempo que o Senhor estava preparando ele como homem para a obra se cumprir na vida dele. E naquele momento que ele estava ali de jejum, Satanás ali, ele se aproximou de Jesus e ele ofereceu ao Senhor. Ele confrontou a Jesus, não foi nem oferecer e nem tentar, ele entrou de confronto ao Senhor Jesus e disse: Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Como se diz, se você é Jesus, se você tem o poder, você faz, porque você está com fome, você pode fazer essas pedras se transformar em pão e se alimentar. Mas Jesus ali, ele disse que nem só do pão viveria o homem, mas de toda a palavra de Deus, porque ali ele estava para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele estava ali não para ouvir Satanás e nem para fazer aquilo que Satanás estava mandando ele fazer, mas ele estava ali para fazer a vontade do Pai, aquilo que o Pai mandou ele fazer. Amada igreja, nós vimos o quanto Satanás é astuto, o quanto o inimigo da nossa alma ele é astuto, ele usa com uma grande inteligência
esse tempo, em todas essas tentações que nós vamos estar falando, se possível, de cada uma delas, nós estamos falando agora no momento do pão. Em todo esse momento, Satanás trabalhou ali com Jesus dentro da palavra. Ele foi ali na palavra porque Satanás conhece a palavra. Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele só não obedece. Satanás, ele tem um entendimento da palavra de Deus, ele só não ouve, ele crê, ele sabe que Deus existe, mas ele não obedece, ele é desobediente. E nós vimos que o mais importante disso tudo é que o Senhor Jesus, naquele momento que Satanás levou a tentação para ele, ali dentro da palavra, o Senhor Jesus, ele venceu Satanás na palavra. Nós aprendemos o que, amada igreja? Que muitas vezes, quando a nossa carne, que representa ali esse pão, que a nossa carne, ela sente fome, porque muitas vezes a nossa carne, ela quer ali ser alimentada. E ser alimentada, qual que é a fome, pastora, da nossa carne? A fome pelas coisas do mundo, a fome pelas coisas carnais. Muitas vezes o Senhor, ele nos leva para o deserto como o Senhor, como ele levou a Jesus. Ele nos leva ali para um tempo de preparação, um tempo para estar ali cumprindo o querer e a vontade de Deus na minha e na sua vida. E muitas vezes a nossa carne, naquele momento, ela sente fome e desejo das coisas do mundo, ela quer ser alimentada, mas naquele momento que a carne sente fome, o inimigo da nossa alma, que não está ao nosso redor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ele fica ao nosso derredor para achar uma brecha na minha e na sua vida. E no momento em que o inimigo vê que nós estamos ali buscando na presença do Senhor, e que a nossa carne dá aquele grito de fome, que a nossa carne ali quer ser alimentada pelas coisas, pelo desejo nosso, pelas coisas que são do mundo, o inimigo, ele oferece. Ele vem muitas vezes em confronto conosco, mas você é filho de Deus, não tem problema você fazer isso. Você é filho de Deus, Deus perdoa. Jesus perdoa o seu pecado, não tem problema você pecar, porque o Senhor Jesus perdoa. Não tem problema você fazer isso, porque se no momento em que você se arrepender, você vai ser salvo. Não tem problema você continuar na sua vida de pecado, não tem problema, não precisa de você preocupar tanto com a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque até mesmo na última hora, na morte, você pode pedir perdão ao Senhor, que Ele te perdoará. É o que nós mais ouvimos, amada igreja. É que não tem problema, eu posso esperar para mim viver uma vida com Cristo, eu posso esperar para me arrepender, eu posso viver uma vida de pecado, e no momento em que eu morrer, por eu conhecer a palavra, eu vou ali e vou me arrepender. Isso é o confronto de Satanás conosco. Isso é dizer, como Satanás diz, se você é filho de Deus, Deus é obrigado a te salvar. Se você é filho de Deus, é ungido de Deus, Deus tem a obrigação de salvar você, até mesmo na hora da morte. É a mentira do inimigo, porque o Senhor Jesus, naquele momento, ele teve discernimento, porque ele podia muito bem, ele transformar ali aquela pedra ali em pão e comer, mas ele sabia que ele não podia ouvir a voz de Satanás. Nós caminhamos com o Senhor Jesus, nós não temos vida perfeita, nós somos falhos, fracos, pecadores. Quem somos nós para dizer que nós vamos ser justos o tempo inteiro, que santos nós somos? Porque a palavra de Deus fala que nós somos santos. Santo não quer dizer perfeito, quer dizer pessoas separadas para o Senhor. Mas tem uma diferença muito grande, amada igreja. Quando nós estamos caminhando com Cristo, nós sentimos fraqueza, nós sentimos cansaço, nós sentimos sim o desejo da carne, de alimentar a nossa carne, mas nós lutamos contra essa vontade, nós lutamos contra esse desejo. Muitas vezes nós caímos sim, mas nós caímos e o Senhor nos levanta. Mas acontece quando nós temos a intenção, quando nós temos no nosso coração o desejo, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero aperfeiçoar o meu caminho, eu quero consertar a minha vida, eu quero estar aprendendo a cada dia com o Senhor
Jesus é uma coisa, mas muitas vezes as pessoas cometem pecado consciente. A pessoa muitas vezes ela planeja ali, as pessoas muitas vezes lá fora, até mesmo nas igrejas que não estão com compromisso, elas planejam os pecados e pensam: eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e assim como o Tiago me falou, eu posso ser salva. Tem diferença de pecado com propósito, com a gente falhar, com a gente cair. É claro que a gente vai falhar, é claro que a gente vai cair, é claro que a gente vai fazer coisa errada, mas não é com propósito. E tem pessoas que vivem no pecado, tem pessoas até mesmo em altar, tem pessoas até mesmo liderando, tem pessoas à frente de obra, que eles sabem que eles estão no pecado, e eles ali continuam naquele pecado, não lutando, mas aceitando aquilo, justificando aquilo. Muitas vezes, quantas pessoas, muitas vezes nós vimos que vem um escândalo da obra de Deus, vem um escândalo do Evangelho, muitas vezes pessoas adulterando, pessoas ali separando. A palavra de Deus nos diz que nós temos que ali respeitar a lei de Deus, obedecer a lei de Deus. Nós vimos hoje, muitas vezes, na igreja evangélica, pessoas casando, separando por simples coisas, sem motivo assim, sem a obediência da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que é somente pelo adultério e mesmo assim pela dureza do coração do homem. Então isso é o que? Isso é pecado consciente. Pessoas que estão conscientes que está fazendo aquilo que está errado e acha que pode acompanhar, continuar fazendo aquilo que é errado e continuar, não precisa de transformação. Mas nós vimos pessoas muitas vezes que até mesmo está distante da igreja, não está na igreja, mas está ali até buscando o Senhor, pedindo ao Senhor, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado e falando: Senhor, como o pastor falou, aquele que chegou ali, que falou: eu não tenho pecado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo a obra, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. E aquele outro humilde que chegou ali: Senhor, eu sou tão miserável, eu tão pecador, tão falho, eu sou até mesmo indigno de estar na presença do Senhor. Jesus disse: qual oração que foi ouvida? A sinceridade. Deus quer sinceridade no nosso coração. Quando nós somos sinceros para Ele, Ele nos ajuda, Ele nos capacita, Ele nos dá força para caminhar. E quando nós buscamos o Senhor e que nós estamos ali em momentos de tentação, vamos fazer como o Senhor Jesus fez. Nós vamos vencer as nossas batalhas, nós vamos vencer a nossa carne. É com a palavra de Deus, é dentro da palavra de Deus, é buscando e procurando as promessas de Deus na nossa vida e que nós possamos declarar ao Satanás as promessas de Deus, as promessas que Deus tem na nossa vida. Quando Satanás ali, muitas vezes, te mostrar que você é um derrotado, que você é uma derrotada, que não tem jeito, que para as coisas não tem solução, nós temos que entrar dentro da palavra de Deus, que nós vamos estar lendo algumas promessas aqui mais para frente, as promessas de Deus na nossa vida que tem aqui, e que nós venhamos fazer como o Senhor Jesus fez. E no momento em que Satanás foi tentando Jesus ali, depois ele falou com o Senhor Jesus que se tu és filho de Deus, você pode pular daqui, que lá embaixo tem os anjos do Senhor, que Ele vai ali te pegar, Ele não vai deixar com que você tropece. Tudo isso é a palavra, porque tem aqui na palavra do Senhor, que o Senhor coloca anjos ali para estarem nos protegendo, nos guardando, nos livrando e não nos deixando tropeçar. Satanás, ele usou a palavra para estar tentando ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, ele deu a resposta para Satanás. Ele falou para Satanás: não tentarás. Também na palavra de Deus está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. E o que é tentar o Senhor, o teu Deus? Muitas vezes nós tentamos a Deus quando nós buscamos algo que é perigoso para a nossa vida, algo que muitas vezes nos traz morte, nos traz espiritual, nos traz fraqueza espiritual. Neste momento nós estamos fazendo o que? Tentando a Deus, porque ali nós somos servos
nós estivermos ali tentando, porque Jesus, amada igreja, ele era 100% Deus, esse 100% homem, mas também 100% Deus. Ele poderia pular dali, que nada aconteceria com ele, mas o que ele falou: eu não vou tentar o meu Deus, porque o meu Deus não mandou que eu mostrasse para Satanás que eu sou Deus, que eu tenho mais poder. Deus não me enviou ali para o mundo, não é para disputar com Satanás, mas é para levar a salvação para os homens sobre a terra. Deus, muitas vezes, ele nos trouxe aqui nessa terra não para mostrar para as pessoas que nós somos melhores, que nós somos perfeitos, ou até mesmo para mostrar para as pessoas que nós vamos fazer aquilo que elas estão fazendo, mas para trazer ali as boas novas, trazer o evangelho, fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. Deus não nos trouxe ali para agradar o homem, para fazer coisas que agradem ao homem, nem mesmo a nós, a nossa carne, mas para agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dessa forma que nós vamos viver, nós não vamos estar tentando ao Senhor, porque tentar o Senhor muitas vezes é nós entrarmos, é nós estarmos ali vivendo uma vida perigosa, e o Senhor está ali tentando ali enviar anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, ele deu a resposta dentro da palavra. É o que nós temos que fazer. Muitas vezes, quando o diabo, quando o Satanás, ele tentar se levantar contra a minha vida, contra a sua vida, quando muitas vezes ele tentar mandarmos a nós fazer, muitas vezes ele nos tenta, sabe qual maneira? Você serve ao Senhor? Você está ali, você é fiel ao Senhor? E por que você está passando o que você está passando? Você está sempre me buscando, orando a Deus, e olha a sua vida como está. Olha a sua vida como está, olha para as coisas ali, quantas coisas você está pedindo, quantos sonhos que você já teve e qual deles você realizou. E muitas vezes até mesmo com a gente no sentido da obra. Olha, você está orando, buscando a Deus, olha a igreja como está vazia. Quanto tempo você está aqui buscando? Quantas pessoas vocês estão orando? Cadê as pessoas que estão aqui? Amada igreja, mas o Senhor nos chamou para que nós venhamos provar para o mundo, mas que nós venhamos provar para Ele que nós somos fiéis a Ele, que nós cremos nele, que nós confiamos a nossa vida nele, e que Ele pode todas as coisas, Ele tem o poder de fazer todas as coisas, mas não por mandado nosso, mas sim pela vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Porque nós vimos hoje muitas vezes as pessoas querem dar ordem para Deus, as pessoas querem mandar a Deus. Eu estou fazendo jejum, eu tenho que ter resposta, eu estou orando, eu tenho que ter resposta. Nós temos resposta sim, porque nós temos a promessa de Deus, mas é o tempo de Deus na nossa vida. E nós vimos que naquele momento o Senhor Jesus, ele falou ali com Satanás, e ele, através da palavra, ele disse a Satanás. E quando Satanás tentou o Senhor Jesus, ali na terceira vez que Satanás tentou a Jesus, ele levou Jesus no alto monte, no lugar alto, onde toda aquela cidade foi vista. E Satanás ali mostrou os reinos ali do mundo. Satanás mostrou todas as coisas do mundo e falou com o Senhor Jesus: sabe, tudo isso daqui é meu, e se você me adorar, eu te darei tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, ele disse, aleluia, a palavra de Deus está escrito: adorarás somente o Senhor, o teu Deus, somente a Ele dá honra e dá glória e louvor. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento ali que Satanás apresentou o mundo, é como se Satanás fosse dono de todas as coisas. O que nós aprendemos e vimos com isso, amada igreja? A palavra de Deus fala que Deus, ele criou os céus e a terra e o mundo, e todas as coisas pertencem a ele. Mas no sentido, quando Satanás mostrou o reino, quando Satanás mostrou todas aquelas coisas, era porque reinos que estavam sendo ali dominados por eles, era pessoas, era pecado, é o mundo. Porque nós vimos, até mesmo tem aquela música, né, que fez muito sucesso e adoou: nós somos o mundo somos nós.
E muitas vezes quando ele se leva a dizer o mundo lá fora, quando nós falamos o mundo lá fora, não quer dizer que é um outro mundo, mas não, há um mundo seguindo as coisas do diabo, do inimigo. Há um lado, um mundo seguindo as coisas do homem. E a diferença é essa. E quando Satanás mostrou, ele mostrou o reino dele. Ele mostrou aquele reino que muitas vezes de idolatria, de prostituição, de pecado. Ele mostrou as riquezas, ele mostrou ali a ganância. Quantas pessoas que estão vivendo ali na soberba, pessoas que estão vivendo no pecado, pessoas que estão ali na luxúria, né? Que fala que está ali na luxúria, que está ali na luxúria ali. E ele está ali apresentando essas pessoas que Satanás está apresentando. Quando ele fala que ele é o dono disso, das coisas do mundo lá fora, e ele apresentou tudo aquilo a Jesus, mas Jesus, ele jamais ia trocar a obediência, o temor a Deus, uma vida de onde ele saiu, porque Jesus sabia de onde ele saiu, que ele saiu da glória, ele estava ali ao lado do Pai, quando o Pai o chamou, quando o Pai o determinou, o dia da descida dele aqui na terra, para sacrificar pela minha vida e pela tua vida. Jesus, ele sabia onde ele estava, ele sabia o que é estar ali no colo do Pai, estar ali junto do Pai. Então ele não ia trocar aquilo dali. E muitas vezes, amada igreja, o que nós aprendemos com isso? A nosso espírito, o nosso corpo não, mas o nosso espírito, ele é o sopro de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala que quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus. O nosso corpo é ali enterrado, mas o nosso espírito volta para Deus. Por quê? Porque o nosso espírito é de Deus, ele é o fôlego de Deus soprado em mim e você, nos dando vida. E esse espírito que está dentro de nós, ele reconhece e ele sabe da onde nós viemos, da onde que eu e você viemos, de Deus. Então por isso que o espírito, o nosso espírito, está sempre ali buscando aquilo que é de Deus. Por mais que nós somos fracos, por mais que nós erramos, por mais que nós temos mau pensamento, por mais que nós fraquejamos, mas lá dentro de nós, o nosso espírito, ele clama porque ele sabe de onde ele saiu, e ele quer que a nossa alma volte, fique ali aonde que ele saiu, que é junto de Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, o Espírito Santo, ele nos ajuda com o nosso espírito para buscar aquilo que é de Deus, e nós sentimos mais e mais, através, juntamente com o nosso espírito e com o Espírito Santo, nós sentimos e sabemos o prazer que é estarmos com Cristo. E nós não vamos trocar, como Jesus não trocou, nós não vamos trocar isso por nada. Por mais que Satanás ofereça ali mundo, por mais que Satanás ofereça riqueza, por mais que Satanás ofereça coisas lá fora, nós não trocamos, porque nós sabemos da onde nós vimos, nós sabemos quem nos gerou, nós sabemos quem estava ali conosco quando nós estávamos geradas ali no ventre da nossa mãe, a cada detalhinho, a cada momento, que isso é inexplicável, homem nenhum, ciência nenhuma sabe explicar, porque é um mistério de Deus, porque é uma formação de Deus. E é muito interessante, amada igreja, que o Senhor, quando o Senhor Jesus falou ali para Satanás, adorarás, na palavra está escrito, adorarás somente ao Senhor, o teu Deus. Quando ele venceu todas aquelas tentações, quando ele resistiu a Satanás, quando ele venceu as tentações, através da palavra de Deus, a palavra de Deus diz, e Satanás fugiu, Satanás saiu, e o que chegou ali foi os anjos do Senhor. É o que acontece conosco. Chegou ali os anjos do Senhor para servir ao Senhor Jesus, porque
porque viu que Jesus estava ali naquele deserto, ele estava sem alimento, ele estava fraco, ele estava cansado, com o corpo fraco, com o corpo cansado, mas o espírito dele estava fortalecido. Mas os anjos do Senhor foram ali, não para servir o espírito dele, porque o espírito dele estava forte, o espírito dele estava tão forte que ele resistiu todas as tentações de Satanás. Mas eu creio que os anjos do Senhor foram ali para servir ali o corpo dele, para lhe acalentar a ele, para lhe saciar a fome que ele estava ali de comida, de alimento. Foi o momento em que ele foi tirado naquele deserto. É o que o Senhor muitas vezes ele faz comigo e com você, amada igreja. Muitas vezes nós estamos passando lutas e lutas, e no momento em que nós estamos ali, que nós resistimos a Satanás, nós resistimos às palavras, aquilo que Satanás tem falado, nós profetizamos, nós falamos, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, porque Deus é conosco. Cada batalha, cada luta que nós vencemos, o Senhor envia anjos do Senhor. Sabe para quê, amada igreja? Para nos confortar, para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa alma, para trazer na nossa lembrança, aleluia, glória a Deus, que Deus é Deus na nossa vida, para trazer na nossa lembrança as promessas do Senhor na nossa vida. É tão importante, amada igreja. Muitas vezes a pessoa vê, eu já vi muitas pessoas falar, cada um tem a sua visão. Muitas vezes a pessoa fala, cuidado com o que você fala, porque a tua palavra tem poder, aleluia, glória a Deus. O que tem poder é a palavra do Senhor, aleluia. Aquilo que nós falamos, que tem poder, não é a nossa palavra, mas a palavra de Deus na minha e na sua vida, porque o próprio Jesus, ele nos mostrou que através da palavra ele venceu a Satanás. E a palavra de Deus, amada igreja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é cheia de promessa. É cheia de promessas para mim e para você, para que quando nós venhamos passar momentos difíceis, momentos de dificuldade, nós possamos dizer, nós possamos profetizar e podemos falar: o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos fortalece. Nós podemos ir, tem palavras, a palavra de Deus na Bíblia, tem palavras ali de conforto, palavras de consolo, palavras que nos encorajam. É isso que nós temos que profetizar na nossa vida, no momento em que nós estamos em lutas, em dificuldade. Em vez de nós murmurarmos, muitas vezes, em vez de nós perguntarmos: ô Senhor, o que está acontecendo? Nós temos que ali orar, nós temos que declarar a palavra de Deus na nossa vida, profetizando a palavra de Deus. Quando você fala com o seu irmão, quando você fala com o filho, quando uma mãe fala com o filho, quando um pai fala com o filho, Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te proteja. Nós temos que ter a certeza que Ele protege, nós temos que ter a certeza que Ele guarda, porque a palavra dele nos diz isso. Porque a palavra de Deus, nós vimos ali no livro de Romanos, que fala assim, ó: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, não é por meio da minha obra, não é por meio da nossa obra, não é por meio de nós sermos perfeitos, santinhos, certinhos. Não, nós podemos todas as coisas por meio de Cristo, por meio de Jesus, que Ele fez por mim e por você. Então, através disso, nós podemos todas as coisas no Senhor. Então, nós temos que estar profetizando, nós temos que estar levando ali a palavra do Senhor, como a gente vê ali no livro de Isaías 41:10, diz assim, diz o Senhor: não temas, porque eu estou contigo, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha mão direita e vitoriosa. Nós temos que tomar posse do que o Senhor tem nos falado, nós temos que buscar ali a confiar no Senhor, a profetizar, a falar: Senhor, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas na minha vida, eu não aceito
guerra, nós temos que nos levantar contra Satanás e falar a forma que Jesus respondeu para ele dentro da palavra. Nós temos que falar muitas vezes: eu te repreendo, você não tem o poder de tocar naquilo que é meu, você não tem o poder de tocar na minha família, porque a minha família é do Senhor. Você não tem o poder de tocar na minha finança, no meu dinheiro, porque o meu dinheiro é do Senhor, é consagrado ao Senhor. Você não tem o poder de tocar na minha saúde, porque a minha saúde é do Senhor. Nós temos que profetizar. Isso é profetizar a palavra de Deus, porque cada vez que nós colocamos, a amada igreja, o Senhor Jesus à frente, nós sabemos que ali Satanás foge. Ali muitas vezes Satanás ele tenta se levantar, ele tenta se mostrar grande, ele tenta se mostrar poderoso ali na nossa frente, como aquele Golias, o gigante Golias para Davi. Ele mostrou ali a grandeza, o tamanho dele, a força dele, o poder dele. E o que ele fez? Com a força, com o tamanho, com o poder dele, ele confrontou ali o povo de Israel. E muitas vezes Satanás ele tem se mostrado grande, ele tem se mostrado poderoso nesse mundo, até mesmo dentro da igreja, até mesmo para a igreja do Senhor, até mesmo para nós ele tem se mostrado muito grande, muito poderoso, achando que pode todas as coisas e dominar. E muitas vezes nós olhamos para ele e vimos ele grande e ainda colocamos ele maior ainda. Mas nós temos que olhar para ele, e como Davi olhou para aquele gigante, nós temos que olhar para ele e ver que aquele tamanho ali é simplesmente para amedrontar, mas que o poder, que a força está no Senhor Jesus. E é isso que nós temos que crer, é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos ajudar a caminhar com o Senhor Jesus. Porque muitas vezes a gente vê pessoas passando tanta luta, tanta dificuldade, a gente pensa: como você suporta, como você ainda está levando a palavra, como você ainda está falando do amor de Deus com tanta luta que você está passando, com tanta dificuldade. Mas é porque dentro dela ela tem a certeza que Jesus está com ela, é a força que o Senhor nos dá, é o fortalecimento que o Senhor nos dá, porque é o Senhor que nos fortalece, é Ele que nos faz caminhar, que nos faz forte. Porque nós somos fortes, porque o Senhor, Ele é forte, e se Ele está conosco, nós somos fortes. Amém? Nós não temos que mostrar fraqueza, nós temos que mostrar aquilo que está dentro de nós, não o exterior, mas o interior, porque dentro de nós está Cristo. E o inimigo, ele vê no mundo espiritual, ele vê a luz que está em mim, que está em você. Então por isso nós temos que ter essa fé e essa confiança. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe, para que até aqui o Senhor nos falou, né? Que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo para a igreja dele.